Segunda modalidade, oposição. Oposição é até mais, quer dizer, a assistência é para ser a mais simples de todas, mas normalmente os alunos costumam se prender um pouquinho nessa coisa da diferença do interesse direto com indireto. Mas tirando isso, o procedimento é simples. A oposição, ela é mais fácil de entender na medida em que a oposição não é uma intervenção por inserção, ela é uma intervenção por ação. Então, na verdade, eu proponho uma ação de oposição. Basicamente é o seguinte: A e B estão litigando o objeto X, já está lá em curso. O C está querendo litigar esse objeto X. Ele pode esperar essa ação terminar, ver com quem vai ficar, ficou com A. Aí ele vai e propõe ação em face de A. Ou ele pode pegar o bonde andando e mover a ação em face de A e B. Coloca os dois como réus, litisconsórcio necessário, passivo, tendo essa ação nova aqui, o objeto X. A ideia é essa. Elas duas estão litigando por aquele celular. Eu quero litigar por aquele celular. Vou dizer, seu juiz, o celular não é nem dela nem dela, o celular é meu. É basicamente isso. Eu movo uma ação em face delas duas, tá? É uma intervenção espontânea também. Eu decido quando eu quero mover, se eu quero mover. Posso esperar acabar, ver com quem vai ficar o bem e litigar contra ele. E ela é por ação. Por que ela é por ação e não por inserção? Porque o C não está exercendo direito de ação, ele não está deduzindo uma pretensão em juízo. Ó, eu quero o bem para mim, eu não quero que A ganhe ou que B ganhe. Eu quero o bem para mim, o bem é meu. Estou alegando que ele é meu. Vou ter que demonstrar legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido, preparar a petição inicial com todos os requisitos. Tá? É uma ação normal. Eu posso mover a oposição sempre que eu tiver interesse total ou parcial no objeto em litígio. Então aqui tem dois objetos sendo litigados, mas eu tenho interesse só num. Posso ingressar com a oposição. Momento, aqui já é diferente. A assistência ela é cabível a qualquer tempo, tá? Qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição. Por quê? Porque não suspende o processo, não atrapalha nada e também não afeta a vida de ninguém. Aqui, por que tem que ser até ser proferida a sentença? Porque se tivesse sido proferida a sentença dizendo que o bem é de A, como é que eu vou ingressar com a ação apontando o B no polo passivo? Se o B já deixa de ser legítimo para responder a ação. Um outro argumento, isso se a ação já transitou em julgado. Um outro argumento, transitar direto ali vamos supor que tem um acordo e o B reconheça a procedência do pedido de A e o juiz então homologa esse reconhecimento da procedência e transita em julgado. Como é que eu vou me opor a isso aqui? Eu vou entrar com uma ação em face de quem ganhou, não é? Agora, se não transitou em julgado, pior ainda, porque com a sentença, aquilo que a gente falou antes, não lembro em que situação, o processo sobe em grau de recurso. Como é que eu vou entrar com a oposição em recurso? Se a oposição é ação, ok? Então, ela só é cabível até ser proferida a sentença. Procedimento. Na verdade, tem dois... Até ser proferida a sentença, eu posso me opor, mas tem duas possibilidades aí que a gente vai ver daqui a pouco. Procedimento. Que já dá para ir copiando quem está copiando. Eu vou propor então até a minha ação de oposição antes de ser proferida a sentença. Petição inicial do oponente, igualzinha a petição inicial normal, artigos 282 e 283, requisitos, não pode ter nenhum dos vícios do 295. Ela vai ser distribuída por dependência, lógico, né? Vai ter que ser julgada pelo mesmo juiz. E aí, quando eu aponto os dois no polo passivo, eu estou criando um litisconsórcio necessário, um litisconsórcio obrigatório, não é? Então, eu vou pedir a citação a gente vai chamar aqui de opoente, bom dia, aliás, é dia ainda, né? Não, porque eu estou meio perdido aqui no tempo. Esse aqui eu vou chamar de opoente. Esses aqui eu vou chamar de opostos, tá? Então, só que vamos pensar o seguinte. Eu, quando peço a citação de um réu, esse réu é citado pessoalmente.
não é? Porque ele não tem nem representante ainda, porque ele não está na relação processual. Mas aqui eu vou pedir a citação de duas pessoas que já estão representadas no processo. Eu vou perder tempo procurando parte espalhada por aí? Não. Já tem advogado lá com procuração para representar, não é? Então, eu vou pedir a citação, diz o código, dos opostos na pessoa dos advogados, ok? Uma questão que a gente pode, que eu coloquei aquele asterisco ali, questãozinha interessante para pensar é a seguinte. Vocês sabem que lá pelo artigo 38, e quem já advoga aí sabe disso, porque já tem um modelo de procuração no computador, né, que imprime sempre. Essa procuração, ela outorga poderes gerais, poderes que permitem contestar, retirar os autos, participar de audiência, e os chamados poderes específicos. Esses, o advogado só pode praticar se eles constarem nominalmente, um por um, né? São aqueles poderes que, de alguma forma, podem afetar o próprio objeto da causa. Fazer com que você reconheça a procedência do pedido, renuncie ao direito em que a ação está fundado, direito de transação, de fazer acordo, né? Porque eu contrato meu advogado, o cara chega lá, não, vamos fazer um acordo aqui, você me dá 20% e acabou. Peraí, eu não autorizei isso. Então esse poder de fazer acordo tem que estar lá previsto, poder específico para isso. E um dos poderes específicos do artigo 38, quem tem esse modelo de procuração no computador, o modelo tem todos, né? Os poderes que estão lá no artigo 38. Um deles é o poder de receber citação, não é? Receber citação. Então a pergunta que eu lanço para vocês aqui é a seguinte. E se esses advogados não tiverem poderes específicos para receber a citação? Eles vão poder ser citados aqui? Quer dizer, os réus serão citados na pessoa desses advogados, sem os poderes específicos? O que vocês acham? E quem acha já alguma coisa, já tem alguns que acham, qual é o fundamento legal? Pegou o de hoje? Pegou? Você também? Não? Esse exercício aqui de hoje? E aí? São esses conflitos assim que a gente vai vendo, né, no código. E isso é que é interessante, você dominar, sair daquilo que você falou, do lugar comum, né? De ficar ali só reproduzindo a letra da lei e falar, peraí, a lei está dizendo aqui uma coisa, mas aqui tem uma outra situação. Vocês têm um instrumento para solucionar esses conflitos. Porque uma coisa que a gente aprende lá na graduação, desde o início, é o quê? Não existe conflito normativo, não é? Todo conflito ele é aparente. Todo conflito é aparente. Por que eu posso dizer isso? Ora, porque muito embora duas leis possam parecer conflitantes, existem formas legais de solução dos conflitos normativos. Quais são os critérios que a gente usa para solucionar? Vamos lá nos princípios, lá na lei, antiga lei de introdução ao Código Civil, que hoje tem outro nome, não é da minha época. Como é que chama de hoje? Como que significa o quê? Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Os critérios... Não, mas antes disso aí, se você tem duas normas, critérios, especialidade, lembra disso? Critério da especialidade, critério temporal e critério hierárquico, não é? Então vamos lá, eu tenho um conflito entre uma disposição constitucional e uma norma infraconstitucional. Vou aplicar que critério aqui? De cara, o hierárquico. Pô, a Constituição vale mais. Então, se essa norma aqui está falando contra a Constituição, qual que aplica? A Constituição, então não tem conflito nenhum. Essa aplica. Desce para o mesmo nível hierárquico. Uma norma diz que você tem direito a X, a outra norma diz que você não tem direito a X. Qual que vale? Se é lei do mesmo nível. Temporal. Não, da mesma espécie. Então elas duas na mesma norma. Lei ordinária. O que está acontecendo aqui? Critério temporal. A que veio depois, revogou tacitamente, já que ela está dispondo de maneira diversa, a anterior. Mas aqui a gente tem, olha que interessante, está no Código de Processo Civil. Na mesma norma, eu tenho um comando dizendo que para receber citação, o advogado tem que ter poderes específicos, e uma outra dizendo que, em determinada situação, os réus serão citados na pessoa de seus advogados. Não comenta nada sobre os poderes específicos, mas no caso concreto,
Eu olho a procuração, o cara não tem poder para receber citação. Tem conflito? Também é aparente. Por quê? Apesar de ser comando do Código de Processo Civil, então não tem como aplicar nem a hierarquia, nem o temporal, eu tenho um critério de especialidade aqui, não tenho? Oposição é uma situação atípica, não é uma situação geral. Na situação geral, regra geral, para receber citação, o advogado precisa poder específico na procuração. Mas isso aqui é um caso específico. O legislador tirou um artigo e falou assim, olha, nesse caso específico da oposição, os réus serão citados, opostos serão citados na pessoa dos seus advogados. Então, qual critério aplica aqui? Especialidade, afasto a regra geral e fico com esse. Então, tanto faz, tendo ou não tendo os poderes, por ser norma específica, ela que fica valendo, tá? Então, em todo caso de oposição, sempre os opostos serão citados na pessoa dos advogados. Beleza? Um citado aí não é propriedade legislativa, não, terminológica. Porque lá na procedimento voluntária, o Ministério Público tem que ser citado da jurisdição voluntária. E citar o Ministério Público significa trazer para o integral jurídico, na realidade, a gente percebe que é uma propriedade legislativa. O Ministério Público, inclusive, muito embora ele tenha autonomia administrativa, orçamentária, financeira, ele não deixa de ser um órgão, né? Um órgão, Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, né? Se eu quero processar o Ministério Público, eu não processo o Ministério Público, eu processo o ente federativo a que está associado àquele Ministério Público, né? Um procurador da República me causa dano moral, me expondo no jornal, eu quero processar, eu vou processar a União, ela que paga o salário daquele cara e deu poder para aquele cara atuar, não é assim? É exatamente isso também. Dá a entender que seriam intimados na pessoa do seu advogado, né? Citação, enquanto uma normal, todo o ritual que o código traz, parece um... Porque a gente tem também, essa norma que você falou, qual que é mesmo? Acho que alguém incentivou lá na jurisdição voluntária, não sei se alguém com o código aberto. Tá, depois a gente dá uma olhada então. Mas é interessante você colocar isso, porque a gente tem nessa configuração, depois da Constituição de 88, o Ministério Público tem uma configuração toda diferente da anterior, que é de quando o Código foi elaborado, né, em 73. E na configuração atual, a gente vê que o Ministério Público tem legitimidade para propor dois tipos de ação. A ação civil pública e a ação penal. Né? E aí ele pode, na defesa do interesse dos incapazes, ter legitimidade também para propor ações de casos específicos, né? Uma investigação de paternidade, porque o cara não tem representante legal, não tem nada disso. Pode mover para defender o interesse do menor, né? Agora, você vai processar o Ministério Público, botar o Ministério Público como réu, citado como réu, realmente são questões que merecem, né, discussão, considerando que a Constituição de 88 vem bem depois do Código 73. Eu acho que é 999. Feitas as primeiras reparações, o juiz mandará citar para os termos do inventário e partilha. Não. Jurisdição voluntária. Não, mas falar que mandará citar e fala o Ministério Público. Ah, tá, também. Na verdade, aí, você tem que o Ministério Público, quando vem para se pronunciar, isso é simples intimação. Porque, olha só, basta você também pegar os conceitos, né? Qual é o conceito de citação? Está lá, artigo 213, né? Citação é o ato que chama o réu ou o interessado a juízo a fim de que se defenda. É para ele se defender, para que possa se defender, exatamente, o literal, né? E intimação? Intimação está no artigo 234 ou 237, diz assim, intimação é o ato por meio do qual o juiz dá ciência a alguém dos atos ou termos do processo a fim de que faça ou deixe de fazer algo. Se eu tenho que dar ciência ao Ministério Público para que ele se manifeste, qual é o comando aí do artigo? É a intimação, né? Não é para ele se defender. Mas tem isso também, né? O que era o Ministério Público antes é bem diferente do que é o Ministério Público depois de 88, né? Tanto que você pode ver lá, aquilo que a gente falou ontem, a impugnação especificada dos fatos, ela pode ser feita de maneira... não tem esse ônus quem? A impugnação geral dos fatos na contestação é de quem? Defensor dativo, curador especial e Ministério Público. Quantas contestações de Ministério Público vocês já viram na vida? Nunca vi, nem acho que vou ver, porque eu tenho que processar o Ministério Público e o Ministério Público
Né? E se eu processo um promotor, eu estou processando a pessoa que está ali. Não é o Ministério Público, ele não fala em nome do Ministério Público. Aliás, quem é o Ministério Público? Né? Enquanto ele não é uma unidade federativa, ele não é um poder, ele não é um poder, não é? Então, é um órgão, mas é um órgão que é como se existisse um fígado aqui do meu lado, assim. Mas separado, né? Porque ele tem autonomia. Então, é engraçado que a gente chama de órgão, você tem estrutura ali e os órgãos, né? Que é a mesma coisa. Por isso, quando eu até brinco com os meus alunos lá da graduação, quando você vai processar, você processa um ente federativo. Se o motorista do ministro da Fazenda, dirigindo o carro oficial, bate no meu carro, eu quero entrar com a ação pedindo indenização, eu vou processar quem? Não é o ministro da Fazenda, não é o Ministério da Fazenda, eu vou processar a União. Por quê? Porque o Ministério é um órgão. Seria a mesma coisa que eu estar dirigindo aqui, vem alguém, ultrapassa o sinal, bate de lado aqui, aí eu quebro uma costela e a costela perfura aqui um pedaço do meu pulmão. Seria como costela e pulmão de Eric vem a presidente de Vossa Excelência propor uma ação. Não tem, não é órgão, não tem titularidade de direito, não tem legitimidade. Quem tem a gente falou ontem, quem é que tem, na verdade, capacidade de ser parte? É isso que eu estava tentando chegar. Para ter capacidade de ser parte no direito brasileiro tem que ser pessoa. Para ser pessoa tem que ter... hoje veio rápido, hein? Para ser pessoa tem que ter personalidade. Órgão tem personalidade? Essa que é a resposta. Então, órgão público não tem personalidade. Mas aí, personalidade jurídica, né? Ou a personalidade de pessoa natural. Mas existe a tal da personalidade judiciária, que a gente viu lá no artigo 12, que é uma autorização do legislador para que aquele ente sem personalidade, tipo um condomínio, né? Ele possa buscar seus direitos e ser buscado nas suas obrigações em juízo, tá? E aí entra o Ministério Público nessa mesma linha aí. Então vamos avançar. Formação de litisconsórcio necessário passivo. Claro isso, né? Se os dois estão litigando, é óbvio que eu tenho que citar os dois. Porque os dois, qualquer um dos dois pode sair vencedor dessa lide secundária, que agora é secundária. Na verdade ela é principal, ela veio primeiro, essa é a secundária. Qualquer um dos dois pode sair vencedor. Então os dois têm que ser citados. O litisconsórcio é necessário. Julgamento prejudicial da oposição. O que quer dizer isso aqui? Quando o juiz for julgar, qual dos pedidos ele vai julgar primeiro? O do opoente ou o do autor da ação principal? Opoente. Por quê? Porque é um incidente no processo. Ele vai apenas, então primeiramente ele vai examinar se realmente ele tem razão. Mas a ideia... Só que, na verdade, ele não pode julgar primeiro porque eu apenso. Porque vamos pensar o seguinte: eu tenho lá uma ação principal e aí eu tenho uma ação acessória que vem depois, uma cautelar incidental. Se o juiz, por exemplo, extinguir o processo principal sem resolução de mérito, não vai embora o acessório? Vai embora de cara. Então, ele não vai enfrentar aquele, se ele já tem um pedido para apreciar aqui, que pode afetar ali. O argumento realmente tem que julgar primeiro a oposição. Mas o argumento aqui qual é? É que existe uma relação de prejudicialidade. Como assim? Se o juiz julgar primeiro esse aqui, de quem é? É de A. Depois ele vai julgar o outro, não é de A não, é de C. Ele vai ficar dando um comando contraditório. Agora, se ele fizer o contrário, se ele disser que é de C, ele já está dizendo que não é nem de A nem de B. Concorda? Porque os dois contestaram. Só se ele julgar improcedente o pedido de C, aí sim ele vai precisar analisar o pedido de A. Então a gente vai seguindo essa ordem porque existe essa prejudicialidade. Julgando esse aqui, procedente já prejudica esse daqui. Tá? Oi? Julgamento simultâneo. Depende. A pergunta boa. Lembra que eu falei que existem... Até a sentença eu posso entrar com oposição, mas existem duas formas. A sua pergunta é muito boa, porque a gente vai falar disso agora. Aqui, sem problema, né? Procedimento. Existem duas formas de oposição. Não é todo doutrinador que fala isso não, mas eu gosto dessa classificação aqui, porque ela
deixa a coisa de maneira mais clara, tá? A chamada oposição interveniente e a chamada oposição autônoma. O que é a oposição interveniente? É aquela que é proposta até antes da audiência de instrução. Antes do início da audiência de instrução. Por que essa aqui é ideal? Por quê? Porque se eu proponho essa ação até antes de iniciar a audiência de instrução, o juiz faz o quê? Ele marca a audiência, deixa para marcar a audiência mais para frente, processa a oposição, pega a contestação, ouve a réplica, coloca os dois processos as duas ações na mesma posição processual, marca uma única audiência de instrução, já produz a prova de todo mundo junto, com uma única instrução, aí sim ele vai decidir tudo numa única sentença. Esse é o ideal. É o ideal. Agora, pode acontecer do opoente ingressar com esse pedido já tendo sido iniciada essa audiência de instrução. E aí é claro que não é, a audiência começou agora às 2 e o cara chegou às 4 com o pedido de oposição. O código fala antes de iniciar a audiência, considerando que se o juiz fizer uma instrução hoje, de 2 às 6, ainda tem mais 10 testemunhos para ouvir, perito, não sei o quê, vou suspender a audiência. Marca semana que vem. A continuação, não terminou. Suspende, marca. Vocês se lembram que a audiência é una. Quando o código fala que a audiência é una, quer dizer o seguinte, ela foi aberta. Enquanto o juiz não encerrar formalmente, a instrução acabou, todas as 25 vezes que o juiz marcar, durante 2 anos e meio, isso tudo é considerado uma audiência, tá? Audiência una. Então, quando fala até o início da audiência, é uma coisa. Após iniciada a audiência, nesse período todo chegou o pedido de oposição, aí vamos ver, vai depender, olha só. Tá aqui o rito ordinário bem básico, né? Da petição inicial, o juiz recebe, manda citar, vem aqui a resposta do réu, aí vem uma réplica aqui, aí entra o saneamento do processo, o juiz tenta audiência preliminar, não tem acordo, marcou a audiência de instrução e aqui a sentença. Então, se ele chegar até aqui, eu faço rapidinho a instrução, tá aqui a petição inicial, eu jogo, o juiz manda citar, resposta do réu, réplica, saneamento e devolvo para cá, faço uma audiência só. E aí tem uma sentença só. Mas e se acontecer já aqui? Nesse caso, o juiz vai ter 2 opções, tá? O código diz que ele pode segurar, suspender, fala sobrestar a expressão que ele fala. Não vou nem falar em suspensão, porque senão a gente pode pensar em suspensão do processo. Tá? Ele vai sobrestar a audiência. Ele fala, vou sobrestar a audiência para o dia X. Qual é o limite que o código dá para ele? 90 dias. Então o código autoriza, já iniciada a audiência, o juiz poderá sobrestar por até 90 dias. Para quê? Para ver se dá tempo das duas se encontrarem, tá? Se as duas se encontrarem, aí ele conclui a audiência de instrução com as duas e profere uma única sentença. Mas se nesses 90 dias elas não se encontrarem, porque pode tumultuar, pode ter algum incidente qualquer no meio do caminho e tudo mais, o que o juiz faz? O código autoriza ele a proferir sentenças em separado, tá? Não é o ideal. O ideal é a sentença única. Então, vamos olhar no código aqui, como é que fala, ó. Artigo 59. A oposição oferecida antes da audiência será pensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. 60. Então, quem está com código, escreve do lado do 59 aí, oposição interveniente, que aí quando for estudar lá mais para frente vai lembrar dessa classificação. 60. Oferecida depois de iniciada a audiência, seguirá a oposição o procedimento ordinário, sendo julgada sem prejuízo da causa principal, Poderá o juiz, todavia, sobrestar no andamento do processo por prazo nunca superior a 90 dias, a fim de julgá-la conjuntamente com a oposição, tá? Então, a primeira parte está falando dessa situação em que o juiz pode proferir sentença em separado. A primeira parte. A segunda está dizendo, mas se ele não quiser proferir sentença separada, ele quiser tentar, ele pode sobrestar por até 90 dias e dar uma sentença única, tá? Na prática, se eu fosse juiz, porque suspender o processo tem
previsão legal, as hipóteses que são cabíveis, não é o caso. Esse sobrestamento, ele fala em até 90 dias, mas é um sobrestamento formal. Agora, no dia a dia forense, quem está acostumado, sabe que se o juiz pegar hoje o processo na hora de sanear, para ele marcar uma audiência de instrução, ele abre a agenda lá, quanto tempo depois vai ter vaga na agenda? Dependendo da unidade da federação, isso pode dar 1 ano, 2 anos, 3 meses. Brasília